E aí, alunos? Aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais, e vou deixar também na descrição várias playlists onde você encontra separadinho vários materiais que podem ser úteis, da Aprender Sempre, a AP, Caderno do Aluno, que podem te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os novos conteúdos que estão sempre saindo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então e bora lá! Aula 1. Linguagem formal e informal. 1. Leia os trechos a seguir. Excerto do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, que é o texto 1. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso tenha havido, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Texto 2. Vozes da Seca. Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Dê serviço a nosso povo. Enche os rios de barragem. Dê comida a preço bom. Não esqueça a açudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem lhe pagamos em tel juro, sem gastar nossa coragem. Agora, identifique a linguagem empregada, isto é, como o texto traz as informações, em qual deles há marcas da oralidade, linguagem coloquial, e qual deles externaliza as ideias por meio da linguagem formal, atendendo às normas da língua. Ele não deixou espaço, mas é pequena resposta, dá para a gente colocar aqui. Então aqui ele quer saber qual dos textos tem linguagem formal e qual tem linguagem informal, coloquial aqui no caso, informal, enfim, mesma coisa. Então o texto 1, que é o do Machado de Assis, ele tem uma linguagem formal, mais focada ali nas normas da língua. E o texto 2, ele tem linguagem informal, com marcas de oralidade, com jeito ali de falar. Eu vou até acrescentar aqui, o modo como ele coloca aqui na questão, só para ela ficar um pouco mais completa a resposta. O texto 1, linguagem formal, atendendo às normas da língua, e o texto 2, linguagem informal, com marcas de oralidade. 2. Ainda em relação ao texto 2, quais são os efeitos causados no leitor ao se deparar com um texto que utiliza essa forma de linguagem? A quem se destina esse texto? Então aqui ele quer saber duas coisas, os efeitos que o leitor, sente aí quando ele vê um texto como esse, que é o texto 2, que tem essa forma aí de linguagem mais informal, tal. Então, porque percebam que ele fala, encha os rios de barragem, daí depois ele fala açudagem, estiagem, coragem, nós, inté, juro, pagamos, enfim. Então, aí ele está retratando realmente a linguagem do povo, Então, quando o autor ele utiliza essa linguagem informal, com marcas de oralidade, de língua falada, ele não prejudica em nenhum momento o entendimento do texto, enfim, eu coloquei dele aqui, mas é do texto. E aí, o que acontece? O leitor ele vai conseguir perfeitamente entender a mensagem, e aí a linguagem que é utilizada faz com que eu me aproxime, me sinta mais próxima desse povo que está sendo retratado. Porque ele está falando de um povo ali que sofre com a seca, E se ele está falando desse povo, nada mais justo que ele dê voz para esse povo, para que esse povo possa falar com as suas próprias características, a respeito do que esse próprio povo vive, Então ele está dando voz para esse povo, então que seja conforme o povo fala realmente, E aí ele pergunta quem se destina, então assim, tipo o público em geral, E pessoas ali que estejam interessadas em poemas, em textos sobre a seca ali, se quisessem colocar uma coisa mais específica, B. Quais as principais características da linguagem formal e informal? Então aqui na questão B, ele quer saber a diferença entre linguagem formal e informal de uma maneira mais genérica, Então a linguagem formal é aquela que usa a norma padrão,
da língua, né? Então, tipo, aquela forma de falar a língua, né, que está ali nos dicionários, nas gramáticas, etc. E também usada em situações em que não tem muita proximidade entre as pessoas, em situações mais formais, profissionais, etc. Já a linguagem informal, ela vai usar gírias, vai usar marcas de oralidade, né, abreviações, etc. E vai ser utilizada em situações mais descontraídas, em que as pessoas são mais próximas, né, são mais íntimas. C. Quais os contextos de uso dessas linguagens? A formal, ela é utilizada ali sempre em relações que têm uma hierarquia, com autoridades, com representantes públicos, em discursos políticos, em uma entrevista de emprego, em uma palestra, em um concurso público, numa dissertação de vestibular, num documento oficial, né, num livro ali, tipo, didático, enfim. A informal, ela é utilizada ali mais nas conversas do dia a dia, entre pessoas mais próximas, mais íntimas, entre amigos, família, né, em uma mensagem de celular, em uma rede social, né, em ambientes que são ali menos formais, né, que são mais leves, mais descontraídos. Aula 2. Imagem é texto? 1. Analise as 3 imagens a seguir, considerando-as textos não verbais. A seguir, identifique em quais contextos cada um dos textos pode ser enquadrado. Então, aqui a gente tem a imagem 1, depois a gente tem a imagem 2 e, por fim, a gente tem a imagem 3. E aí tem um espacinho aqui para a gente responder. Então, ele quer aqui, né, contextos em que a gente poderia ver, né, essas imagens. Então, por exemplo, na imagem 1, a gente tem o rosto de várias pessoas com roupinhas aí formais, né, cada um aí na sua casa. Então, são vários quadradinhos ali, né, tipo, montando a imagem de cada pessoa. Então, sugere aí uma reunião de trabalho, né, em ambiente virtual, né, como a gente tem visto tantas agora nesse período. E aí, aqui a imagem 2, a gente vê as pessoas reunidas juntas presencialmente, né, em cima de uma mesa discutindo algum projeto, então uma reunião de trabalho, mas também, né, só que presencial. E aqui na imagem 3 a gente vê as pessoas à frente com instrumentos musicais, né, tem o público, então aparentemente um show, mas como tem as mãos levantadas, também pode ser de repente um culto, né, não dá para saber, mas são pessoas ali reunidas para curtir música, né. Então daí quando coloca aqui, a gente pode escrever, né, em tópicos, né, qual poderia ser o contexto de cada uma das imagens. 2. Faça uma pesquisa na internet, revistas ou jornais procurando imagens de pessoas em diferentes contextos. Colhe as imagens em cartazes e crie diálogos ou histórias a partir delas. Imagine que são personagens, dê nome e características a eles, invente um conflito vivido, etc. Então aqui, né, é uma questão pessoal que cada aluno vai executar o seu, né? Então vocês podem de repente fazer no caderno, recortando imagens ali de revistas ou de jornais, ou então vocês podem fazer ali tipo no computador ou mesmo no celular, né, no aplicativo, enfim, né? Da mesma maneira que as pessoas fazem os memes, né, ali muitas vezes pegando pessoas, personagens, tal, e colocando diálogos novos, tal, em diferentes situações, é mais ou menos essa ideia, né, que vocês vão fazer aí, né? E aí vão criar, né? Tipo, vão fingir que são personagens, dar características, colocar falas e tudo mais, né? Ele dá um espaço aí para fazer isso, que, querendo ou não, pode até ser pequeno, né? E aí vocês conversam com o professor de vocês como ele vai adaptar, se vai querer, tipo, no papel mesmo, ou de repente pelo celular, enfim. Aula 3. Viver é desenhar. 1. Leia o excerto do poema O Desenho, de Cecília Meirelles. Depois, identifique o tema abordado e a linguagem utilizada pela autora. Desenho, Cecília Meirelles. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas. Número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida. Então aqui ele quer saber qual é o tema, né, e qual é a linguagem que a autora utilizou nesse desenho. Então, nesse desenho não, nesse poema, que se chama desenho. E, então assim, aparentemente quando a gente lê e faz uma leitura mais superficial, a primeira coisa que a gente vai falar é, o tema é desenho, né, tá falando do esquadro, do nível, né, da dimensão ali, de que a pessoa está refazendo o desenho e tal. Então, aparentemente, numa leitura superficial, a gente pode dizer que é o desenho, mas não é.
tá? O tema não é desenho. O desenho aqui ele funciona como uma metáfora, como um pano de fundo, como uma maneira de ilustrar o que a autora ali quer passar. Tá? Então ela quer falar sobre o tempo, sobre a passagem da vida, né? Sobre o fato de que a pessoa vai estar sempre ali vivendo a vida dela e refazendo determinadas ações, né? E que a vida vai durar um bom tempo, né? E então, para falar tudo isso, ela usou o desenho como uma metáfora, como uma base, como um apoio, né, como um pano de fundo. Tipo o filme de zumbi ou filme de monstro, que você vai assistir ali o filme e aparentemente é sobre zumbi, sobre monstro, o filme, mas quando a gente faz uma leitura mais atenta daquele filme, a gente vê que ele não quer falar sobre aquilo realmente, ele quer falar, de repente, sobre como o homem reage em situações de extremo conflito, como o homem vai reagir em situações em que a sociedade caiu ou tal, enfim, né? Como o homem vai agir em situações que não existam mais regras, que aí um começa a matar o outro tal, e o perigo já não é nem mais os monstros, nem mais os zumbis, mas as pessoas, enfim. Eu viajei aqui, mas foi só para explicar essa ideia de que um texto, muitas vezes, ele usa uma coisa como metáfora, como ilustração, como pano de fundo para falar de um tema que vai muito além, que é muito mais profundo, tá? É o que ele faz aqui nesse poema. E comecem a ficar atentos muitas vezes em filmes, em séries assim do tipo, que vocês vão começar a perceber que esse recurso é usado assim, tipo, direto, sabe? Em várias situações. Enfim, aí continuando, né, sobre a linguagem é uma linguagem poética, né, bem ritmada, tal, mas ao mesmo tempo é uma linguagem simples, né, tipo, bem consistente, bem direta, tal, que a autora utiliza. 2. Observe o título em relação ao texto e, a partir dele, identifique o sentido trazido ao poema, que também remete a um conhecimento técnico inerente às atividades executadas pelo indivíduo. Então, aqui, quando ele fala de desenho, né, e ele vai falar de perspectiva, estrutura, prumo, nível, esquadro, que são todos assim ideias, conceitos, objetos, tal, da construção civil, né, a gente vê que esse desenho que ele está falando não é um desenho, por exemplo, de um personagem, um desenho artístico, não. É um desenho ali de construção, né? Por exemplo, ele fala também de distância, dimensão, número e tudo mais. Então, é uma referência a desenhos da engenharia civil, da construção civil, né? Então, quando ele fala de desenho, é desenho ali nesse sentido. 3. Observe como a autora trabalha o jogo das palavras para trazer sentidos ao texto poético. Retome as construções verbais sublinhadas no texto e responda: qual é o sentido dos tempos verbais no poema? Então, aqui ele está querendo que a gente indique qual é o sentido dos tempos verbais que estão sublinhados, mas não tem nada sublinhado, né? Mas enfim, vou dar meu jeito aqui, peraí. Então, eu resolvi o problema grifando todos, né? Porque a questão fala para a gente analisar os que estão grifados. Mas o livro não trouxe nada grifado, não trouxe nada sublinhado, né? Como que eu vou analisar o que está sublinhado se ele não trouxe nada sublinhado? Então, foi uma falhazinha aí na elaboração do material, né? Mas para resolver isso, eu grifei aí todos e a gente analisa todos e resolve, tá? Bom, então aqui eu peguei aqueles verbos que tem ali no texto e eu coloquei em tópicos, né, separando aí pelo estilo do verbo. Então, ficaram 4 tópicos. No primeiro tópico, ficou traçarás e projetarás, que são verbos que estão no futuro e que indicam aí ações futuras, né, coisas que o olírico, de repente, deseja atingir aí no futuro. Tens, né, é um verbo que indica ação, né, no momento presente do olírico, né, que ele fala dos olhos, que ele tem, enfim. Fatigues, né, aparece assim, não te fatigues. Então, é um verbo que está no imperativo, no caso, no imperativo negativo. Faltou essa informação aqui, vou acrescentar, peraí. E ele está indicando aí um comando, né? No caso, um comando do que o eu lírico não deve fazer, tipo, não deve se fatigar, não deve se cansar, né? E estás refazendo é um verbo que está aí no momento presente, mas ele também indica uma ação contínua, né? Que a pessoa está ali, tipo, refazendo, então é para indicar mesmo aquela coisa de sempre se reinventar na vida. Aula 4. Conectando as ideias. 1. Faça a leitura silenciosa da notícia a seguir. Isolamento faz elefantes voltarem para casa por falta de turistas na Tailândia, por Vitor Paiva. O impacto da pandemia do coronavírus revela não só os excessos em nossos hábitos de consumo e produção, como também até mesmo na exploração sistemática de animais para o turismo em diversos países que,
Agora se vêem sem os visitantes e, assim, se ao mercado. E quem mais paga, é claro, são os próprios animais. É o caso dos elefantes, que, no norte da Tailândia, se viram abandonados depois que os turistas deixaram de visitar o país e que tiveram, por isso, de voltar para casa. O complicado translado de centenas de elefantes por muitos quilômetros até as regiões onde viviam originalmente é feito com a ajuda de cuidadores, com pouco ou nenhum alimento durante o trajeto. Instituições como a Save Elephant Foundation e Elephant Nature Park vêm ajudando o processo e desenvolvendo programas para não só ajudar na volta para casa, mas também com o futuro dos animais diante da pandemia, sem o sustento advindo do turismo. Estamos pedindo ao governo que libere terras para que as tribos indígenas e os campesinos possam plantar, se alimentar e alimentar os elefantes, e fazer alguma renda a partir da venda dos produtos, afirmou, não sei como pronuncia isso, fundador das instituições. Apesar dos esforços por parcerias governamentais, a vida dos animais depende, especialmente diante da pandemia, essencialmente de doações, que podem ser feitas através do site Trunks Up. 2. Para estruturar as ideias, a notícia utiliza alguns conectivos sublinhados no texto. Quais ideias cada um dos conectivos sublinhados relaciona no texto? Então, nessa questão, ele quer que a gente pegue cada um dos conectivos que estão grifados no texto e diga o que é que eles indicam, né, que eles expressam. Esse primeiro aqui, ó, não só, como também, vocês vão perceber dentro do texto que dentro do texto ele aparece separado, né? Tanto que aqui, né, eu coloquei até com um sinal de supressão no meio, para indicar que, tipo, no meio apareceu alguma coisa. Aí você pensa, tipo, mas não era para ser cada um uma resposta, né? Cada um conectivo? Não. Eles aparecem separados ali dentro do texto, dentro da frase, mas eles contam como um conectivo só, porque um vai aparecer sempre junto com o outro. Então, tipo, conta como uma coisa só, né? Então, quando eles aparecem ali, que vão aparecer juntos, né? Eles vão estar ali acrescentando uma ideia nova a alguma coisa que já tinha sido dito, né? Então, a gente fala que é uma adição. Depois, por isso, né? Então, no caso aí está concluindo a ideia, finalizando um pensamento, conclusão, mas também está acrescentando uma nova ideia, né? Também é adição, e apesar vai dar aí uma ideia de diversidade, contrariando algum pensamento que veio antes, então vai fazer uma oposição, vai colocar uma ideia oposta a uma ideia que já apareceu. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!